De raciocínio, né? E hoje eu quero trazer uma mensagem que está muito forte no meu coração. Mais uma vez eu tenho agradecido muito a Deus a forma que Ele tem falado comigo, a forma em que tudo está acontecendo, né? Quem tem vivido com a gente aqui, obrigado, viu, Márcio? Deus abençoe. Tem percebido esse tempo que a gente tem vivido. E hoje, de novo, eu fui só reler a minha pregação, eu fui rever tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E já me emocionei de novo. Irmãos, eu estou num período de tanta felicidade. E você já deve ter percebido que eu sou chorão. Acredito que sim, sim ou não? Não tem como esconder. Que agora o Benício está me fazendo uma pergunta toda vez que eu subo. Ele perguntou isso ontem no culto do Radical. Ele chegou para mim e falou assim: pai, posso contar, filho? Posso. Pai, é você que vai pregar? É. Eu falei. Ele perguntou: você vai chorar muito ou pouco? Aí eu falei: olha, não sei. Ele falou assim: porque se você chorar, eu vou subir para te dar um abraço. Você acredita? Ele tem percebido esse movimento. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu preparava tudo, mais uma semana, e a gente precisa sempre ligar esse alerta. Não é porque você está aqui que você está bem. Não é porque você está aqui que a vida está a mil maravilhas. Não é. Nós chegamos aqui nesse culto com o resultado de tudo que vivemos, das nossas experiências. Então, por exemplo, um motivo que a gente já tem para celebrar muito. Nós oramos muito pelo irmão Amarildo e ele já está aqui conosco. Eu nem sei se ele está aqui dentro. Está aqui o Amarildo? Ali, ó, fica de pé, meu filho. Olha quem está aí, igreja. Glória a Deus. Um homem querido. Fica de pé também, Karina. Esse aplauso é seu também que cuidou dele. Olha lá, ó. A Karina aí, igreja. Isso. Pode sentar, uma honra ter vocês aqui. Amarildo bem, já num processo de cura, se cuidando. E aí eu também fiquei lembrando, o papai do Benício está aqui essa noite? Só a mãe? Ali a mãe. E olha lá o pequeno Benício também. Olha lá a igreja lá atrás. Levanta a mão para todo mundo te ver. Lembra da história que a gente está orando há 2 semanas? Da criancinha que engoliu o brinco da mamãe. E tinha uma mamãe desesperada. Para você ver, ele está tão bem que ele está dormindo ali no colo, e a mamãe já recebeu o brinco de volta, graças a Deus. Não sei se volta a usar, porque tem alguns detalhes agora que deixam ele um pouco diferente, mas para a honra e glória de Jesus, esse brinco saiu, você imagina como, sem nenhum problema maior sobre a vida do pequeno Benício. Então, eu fiquei me lembrando, enquanto eu preparava tudo isso, essa importância da gente caminhar junto, da gente orar junto, da gente ser sempre, nem sempre a gente consegue ser o braço de estar perto, mas saber que tem alguém orando por você faz a diferença. E aí eu fiquei pensando sobre tudo isso, e me lembrando que nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus espera das nossas vidas. Por quê? Porque a nossa jornada é uma jornada complexa. Só que às vezes, por ter uma jornada complexa, eu quero já compartilhar uma coisa muito importante com vocês. Essa semana, eu estou tendo umas crises filosóficas muito boas, dos meus momentos com Deus e tudo mais. Tanto é que está me prejudicando só em uma coisa. Se você puder, ore por isso. Meu sono está uma tragédia. Eu não consigo dormir porque minha cabeça é uma máquina. Eu deito e eu falo para ele assim: amor, eu estou cansado, eu queria dormir. Mas eu fico pensando, próximo culto, as ideias, o que fazer, o que não fazer. E aí eu estava lendo e fiquei pensando que eu quero fazer uma nova série de mensagens. Eu não sei se setembro, se outubro ou se dezembro, mas é uma série que tem o nome Dispersos. O pessoal do marketing já está preparado agora, sabendo. E eu falei para ela: amor, olha esses textos. A gente precisa estar ligado, a gente precisa estar acordado para aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque por vezes, se nós não estivermos atentos, nós teremos problemas. Aliás, eu estou vendo, é o Stefano ali já também? Mais uma cura, que legal. Fiquei de pé, meu filho, oramos tanto por você ali, ó. Olha que legal, o genro da irmã Cida. Quem é do Conecta sabe quem é ele. Também passou aí por uma sequência de internação, de problemas, mas graças a Deus está aqui com a gente essa noite. Eita, noite do milagre. Já já o pessoal vai achar que a gente é pentecostal, mas não, é porque a gente agradece a Deus mesmo. Que legal ter você com a gente, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí eu fiquei me lembrando, enquanto eu preparava essa pregação, uma cena que a gente viveu com a Helena uma vez, que na verdade eu não estava, mas Ellen me contou, que Helena tinha que tomar vacina e via as crianças chorando. E ela ficava muito mal de ver aquelas crianças chorando. E ela tinha acho que 4 anos, né? Ela está com 6 agora, uns 4 anos. E ela falou para Ellen que ela queria orar por aquelas crianças do posto de saúde para que elas não chorassem mais. E aí a Ellen falou: ok,
Se você quiser arriscar, vai lá orar por eles e tal, e não sei o quê. E Helena tem um negócio com ela, e ela conversava com ela sobre isso. Ela falava, mãe, por que eles estão chorando? Porque não tem Jesus. Se tivesse Jesus, não chorava. Tudo bem que ali a gente viveu também um ensino diferente, porque quando falaram o nome dela, ela chorou. Quando foi hora dela se vacinar, ela deu uma chorada, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer assim, eu que sou crente vou chorar só na hora da vacina. Quem não é crente chora a tarde toda desnecessariamente. E a gente percebia na fala de Helena esse amor, esse detalhe de entender que Jesus é aquilo que nós precisamos. O que eu quero trazer hoje para a gente é justamente uma reflexão que eu dei o tema de levante e viva. Esse é o tema de hoje. Então, se você puder, abra a tua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós leremos já os primeiros 12 versos. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer o Tiago, que nessa manhã trouxe uma pregação linda para a gente. Então, quem não veio, perdeu. Procure no YouTube. Primeira pregação do Tiago aqui com a gente. Muito especial. Obrigado, Ti. Pregou em Marcos, capítulo 6. E eu vou pregar... 5. E eu vou pregar em Marcos capítulo 2, sem combinar, mas uma bênção. Obrigado pela linda palavra de hoje. Então, Marcos capítulo 2, nós leremos do 1 ao 12. Se você não trouxe Bíblia, fique tranquilo, já está projetado ali para que você veja. Mas a minha versão diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Louvado seja o nome de Jesus pela palavra dele e por tudo que ela gera nos nossos corações. Queridos, um pouco do contexto. O evangelho de Marcos, ele é uma espécie de um evangelho que serve para enfatizar o erro que foi cometido por terem crucificado o Filho de Deus. Marcos, ele é escrito, ele faz parte dos sinóticos, e ele é escrito de uma forma bem específica para os cristãos de Roma. E Roma tinha o seu poderoso exército, e os romanos sempre davam um valor exagerado para o poder. O evangelho de Marcos, aqui nós estamos no capítulo 2, o William Hendrickson, ele é um cara que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que tem uma grande diferença, uma grande disparidade entre Marcos 1 e 2, justamente porque no primeiro capítulo, Jesus está vivendo uma glória. Jesus, ele tem uma oposição, mas é uma oposição muito mais de Satanás e dos demônios, espiritual. No 2, a coisa já vira. E Marcos, ele não é tão detalhista. Tem evangelho, por exemplo, de Mateus, que narra o comecinho da jornada de Jesus. Marcos não. Marcos já fala que ele foi batizado, que ele começou o ministério. E no capítulo 1 de Marcos, a gente já vai ver cura, a gente já vai ver um monte de coisa, Jesus expulsando demônios. Então, Marcos tem essa questão de uma diferença muito rápida entre um capítulo e o outro. Quando a gente olha para o nosso texto, Jesus, ele estava em Cafarnaum,
é o famoso texto em que ele cura a sogra de Pedro. E depois ele sai de Cafarnaum e percorre o povoado da Galileia. Ele vai pelos vilarejos da Galileia, fazendo ali uma espécie de uma cruzada evangelística. Ele começa a passar pregando por todo aquele lugar, expulsando demônios. E então depois ele volta para Cafarnaum. Ele volta para aquele lugar e ali a gente já entra no 2, nesse texto que a gente leu. A evidência de Jesus está tão grande que ao voltar para Cafarnaum, e se vocês lembram da pregação do Tiago de hoje, o grande detalhe daquela pregação, do meio da pregação, é Jesus rodeado de um monte de gente, e uma mulher tocando as suas vestes, a barra, e sendo curada. Nós estamos bem antes aqui, mas já tem uma muvuca seguindo Jesus, porque o ministério dele já está evidente. E aí o que acontece? Jesus vai para uma casa. E aqui, alguns dizem que a casa é dele, alguns dizem que pode ser a casa de Pedro, e para a gente não importa qual que é a casa. O segredo é, Jesus ele vai para uma casa, e o que acontece nessa casa? Lota de gente. Tem gente na janela, tem gente na porta, tem gente, por quê? Porque Jesus chegou. O movimento daquilo que Jesus ia fazendo já estava tão famoso, que já lota tudo, tem um monte de gente, e aí acontece uma história linda. O texto vai dizer que tem um homem paralítico na cidade. E como paralítico, evidente, ele não podia chegar a Jesus. Mas ele tem 4 amigos. Ele tem ali 4 brothers, 4 parceiros. E o que os brothers fazem? Bora pegar a maca e levar o paralítico até Jesus. Meu irmão, eu não sei o tamanho daquele paralítico, mas carregar alguém numa maca é difícil, você tá ligado, né? Porque a pessoa, quando ela está solta assim, tipo, o corpo solto, é que nem carregar caixão. Geralmente, mulher não sabe o que é isso, porque espero que não saiba, porque sempre tem um cavaleiro perto de você. Mas carregar caixão, dependendo do morto, e eu sei que você está olhando e pensando assim, espero que você não morra tão cedo, pastor, eu sei pelo teu olhar. Quando a gente pega, dá um negócio, porque todo mundo quer ajudar, mas tem medo de fazer uma caca, né? Já pensou? Você solta? Então o homem sofre. A gente às vezes pega um caixão, né, e mantém a cara de forte, mas por dentro o braço está aqui, ó. O que está acontecendo aqui não é um caixão, mas é uma maca de um paralítico. E aí eles chegam com... pega a cena, hein? Lembra, essa aí você tem que aprender isso. A gente tem que entrar no texto. Eles chegam na casa e a casa está lotada. E vamos ser sinceros, ali eles já poderiam pensar assim, amigão, não vai ser hoje. Não vai ser hoje, porque está lotado. Você quer que a gente faça o quê? E você lembra da pregação dos amigos de Daniel? Que as pessoas são diferentes? Eu acho que os amigos do paralítico são diferentes também. Deve ter o pessimista que falou assim, já era, hein, paralítico. Deve ter o bravão que falou assim, já era nada, filho, bora entrar com essa maca nas costas das pessoas, quero ver a gente não parar perto do mestre. E deve ter o mais crente que disse assim, calma família. E tinha quem? O inteligente, que foi quem disse o quê? E o teto. Porque se a gente não entra nesses detalhes, é interessante. É normal você levar um paralítico pelo teto? Já pensou, a gente está aqui, abre o teto, a gente olha, desce uma maca. Aí você fala, oxe, tudo bem que naquele tempo é diferente. E aqui você tem que se ligar no que está acontecendo. Alguns vão dizer que tinha provavelmente uma escada. O que eu não acredito, porque subir com um paralítico numa escada, meu irmão, a chance de chegar lá só a maca e o paralítico falar assim, ei, tá bom, porque eu caí. A não ser que amarrassem ele. Outros vão dizer que provavelmente eles foram pela casa ao lado e subiram. Mas, quando você vai ao contexto cultural, geográfico do tempo, não era difícil que as casas tivessem aquelas escadas que rodeiam, que subisse até o teto. Que é o que eu mais acredito. Mas também não muda nada. O detalhe é, eles subiram. Jesus está com a multidão, a casa lotada, ali sentado, cura, prega, ensina, tal. De repente, do nada, começa a cair, porque imagina, eles abriram o teto. Imagina o tanto de poeira, de palha. Começa a cair. Eles olham para cima, eu imagino que a cena foi assim, 4 amigos com a corda, vai, vai. E o paralítico, entre nós a gente pode falar, imagina a vergonha do paralítico. Porque ele chegou com os 4, mas os 4 ficaram lá em cima, né? A maca descendo, ele aqui, ó. Tipo, ele não tem pra onde correr. E ele tá ali. Ele não tem pra onde correr. Olha que manca. Jesus, o Senhor sabe que não foi por mal. Eu só quis dizer que, ainda que tivesse perna, não tem pra onde correr. Não, ele tinha perna. Ainda que... Você entendeu o que eu quis dizer?
Se não entendeu, que Deus complete. Ele não tinha o que fazer, era o que eu ia usar. E o texto vai dizer que ele termina de descer, e ele desce, cara, coladinho ali com Jesus. E aí Jesus começa um diálogo, muito louco. E aí, paralítico, beleza? Você está bem, meu filho? E o paralítico, estou pendurado numa corda aqui, te olhando. Aí, paralítico, seus pecados estão perdoados. Uou! E aí acontece a famigerada cena, onde os religiosos estão por perto e pensam maldade de Jesus sem saber que ele era o Jesus. E de novo acontece aquela cena de alguém que pensa uma besteira. E para mim nessa cena é sempre assim, ó. Para mim, eu sempre desenho a cena. Jesus está aqui, o paralítico está aqui, eles estão trocando uma ideia e o religioso está aqui assim, sabe? Mas longe. Aí o religioso, o fariseu ali pensando, quem esse cara pensa que é? Aí eu já imagino a cena de Jesus fazendo assim, ó. É o quê? Lembra? Quando você vai falar mal de alguém e a música baixa? É a mesma cena. Eu amo esse exemplo. Você já fez isso? Está numa festa, entra alguém feio, você fala, ó, que mulher feia, a música baixa, você está assim, ó, mulher feia. Mulher feia. É igual. E aí, Jesus fala assim, mas o que é mais fácil? Ó, ser crente é muito divertido, cara. O que é mais fácil para vocês? É dizer, seus pecados estão perdoados ou levante e ande? E Jesus volta para o paralítico e fala assim, levanta, meu filho. Pega a tua maca e vai embora. Eu queria ver essa cena. A gente está diante de um texto que prova muitas coisas bonitas desse ministério de Jesus e do reino de Deus. E o que eu quero tentar trazer para a gente hoje é justamente isso. Que a gente perceba que temos em nossas mãos a chance de gerar encontros entre Jesus e muita gente que está precisando dele. E a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração baseada nesse texto. Anote isso no seu coração, você que é PBG em especial. Seja o amigo que não mede esforços para levar o próximo até Jesus. Meu irmão, aqui a gente tem que olhar para o texto. E se a gente não pegar os detalhes? Porque veja, Jesus ele tinha estado em Cafarnaum um pouquinho antes. Ele já esteve em Cafarnaum. Eu vou te dizer o que passa no meu coração com esse texto. Eu vou te dizer o que me faz chorar quando eu preparo esta pregação. Provavelmente, e você há de conver comigo, já existia fé suficiente neles para acreditar em quem Jesus era. Porque senão, dificilmente eles fariam isso. E sabe o que me... É que eu fico imaginando o paralítico da primeira vez que Jesus veio. Porque no meu coração, eu imagino que esses amigos dele, eles já viram quem Jesus é, eles já ouviram o que Jesus fez, eles já sabem que Jesus cura, eles já sabem que Jesus liberta. E de repente eu fico imaginando quando Jesus foi embora a primeira vez, que eles foram até o paralítico e disseram assim, mano, você não imagina. Cara, tem um tal de Jesus passando por aqui. E o bicho tem poder. Eu acho que ele é Deus. Eu acho que foi ali que ele já, a fé já foi aquecida. E eu fico imaginando o paralítico pensando assim, sério? Mas como é que eu vou até ele? Sabe por quê? Porque quem não tem fé em quem ele é, dificilmente leva alguém. É por isso que muitas vezes a gente mede a nossa fé pelo tanto que as pessoas conhecem Jesus pela nossa vida. Aqui a gente está diante de um texto que, se não fossem os amigos, aquele cara teria que dar uma sorte. Porque no texto de manhã, nós vimos que o milagre que acontece é de alguém que corre atrás de Jesus e toca. Baseado no milagre da manhã, o da noite não teria o que fazer. Mas aqueles amigos já ouviam, eles já sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que o dever, a obrigação, o jeito, era apenas levar aquele amigo necessitado para a presença de Jesus. E aí começa uma ação maravilhosa. Eu fico imaginando, quando eles souberam que Jesus estava voltando, que eles falavam assim para o paralítico, aí irmão, ele está na cidade de novo. Imagina aquele paralítico falando assim, rapaz, será que vai dar? E eu fico pensando, os amigos assim, vai porque a gente vai levar você. Cara, é sério, se você não entrar no texto, fica uma coisa automática. Mas imagina a empolgação dele. Será que eu chego? Nossa, mano, caramba, mas vocês vão me aguentar? Essa semana eu nem comi direito para ver se vocês me levam com mais facilidade. Porque, não, calma! Aí eu fico imaginando a cena. Paralítico não, que ele deveria ter um nome, né?
Vamos dar um nome para ele aqui. Astolfo. Ele está na cidade. Se arruma. Meu Deus. Agora vamos pensar. Imagina quando eles foram chegando em a casa lotada. Que o próprio paralítico deve ter falado assim, eita. Deve ter cantado aquela música que não tem nada de cristã, mas bem na minha vez de decidir tudo aquilo. Já ouviu essa música? Ela é do movimento gospel, mas de gospel é uma música de crente invejoso da gota. Se você tiver no repertório, tira, Tiago. Porque o cara fala que bem na vez dele alguém pegou a bênção dele. Olha isso. Não recebeu e que pôr a culpa em quem recebeu. Crente invejoso. É o cara que junta dinheiro para comprar um carro, quando o irmão compra e fala assim, bem na minha vez de receber tudo aqui. Sai fora. Na tua vez vai ser tua vez. Mas eu acho que o paralítico ali não aguentou e cantou. Bem na minha vez de receber tudo aquilo que sonhei. E os amigos assim, calma, irmão. Sabe por quê? Porque quem está afim de apresentar Jesus para um amigo não vai medir esforço. Aí eu fico imaginando eles ali conjecturando, irmão. Tipo, rapaz, está cheio, pá. Só tem o teto. Porque na minha cabeça, naquelas construções antigas, eu imagino que nem de fora você via Jesus, de tão lotado que estava. Eu acho que você tinha que fazer um negócio assim, ó. E tinha cabeça, nuca, cabelo, e lá no meio, vão pelo teto. E a história fica incrível. Porque eles sobem no teto. Eles tiram ali, o teto de antigamente, geralmente ele tinha algumas colunas transversais, e era feito com bastante barro, materiais do tipo de palha. Então, não era difícil de quebrar o teto. Mas aí essa cena mostra que ali existe um amor tão grande, e uma certeza, porque vejam, o que eu quero que você pense é, ninguém faria isso, se não tivesse certeza de quem estava ali sentado. O que falta muitas vezes para a gente apresentar alguém para Jesus, é ter certeza de quem Ele é. Sabe por quê? Porque talvez você chegou aqui arrebentado hoje, mas eu vou te dizer uma coisa. Você está num lugar que o que eu tenho para te apresentar tem poder para mudar toda a tua história. Toda, eu falei toda, você entendeu? Toda a tua história. Ah, mas eu passei. Você está num lugar, e não é o lugar no sentido físico, é a igreja de Jesus quando se junta. É para celebrar um Jesus que tem poder para mudar qualquer situação. E aí a gente vai para essa cena, onde o teto é aberto e ele desce. E aí ele começa a descer, e toda vez que a gente olha para esse texto, a gente se lembra de uma coisa: quem realmente ama, realmente se esforça. Deixa eu te dar uma dica. Evite dizer assim, isso aí não tem mais jeito. Porque basta colocar na presença de Jesus para que Ele resolva a parada. E aqueles amigos não medem esforços. Porque se você não entrar na percepção, imagina o barulho ali, porque estão quebrando barro. Não, você vai entrar, paralítico, calma aí. E o negócio caindo, e eu fico imaginando Jesus ali, falando com o povo, e caindo barro, caindo poeira, caindo palha, e Jesus falando, meu Deus, está acontecendo. Só que Jesus já sabia. Quando eles terminam de abrir, tem a cena do paralítico que realmente, ele deve estar com vergonha. Mas os amigos conseguiram colocar aquele amigo necessitado no lugar que ele precisava. O lugar do seu amigo necessitado, sabe qual que é? Na presença de Jesus de Nazaré. E aí a gente vê a cena linda de uma maca que desce e de um cara que tem do nada aquilo que ele ouvia, aquilo que ele já cria. Circunstância nenhuma o impediu de chegar. Portanto, deixa eu te falar uma coisa. A gente, na proporção que ama Jesus e ama os nossos amigos, a gente convida eles para a presença de Jesus. Então você que nos visita hoje, você está aqui porque quem te chamou te ama muito. Não duvide do amor dessa pessoa que falou assim, vamos lá na PBG hoje. E não é vir na PBG porque a gente é legal, porque a gente é descolado, porque o Tiago canta muito, porque o louvor é bacana, porque eu sou meio doido. Não, é porque a gente fala que aqui é um ponto de encontro entre Jesus e o pecador, dos quais nós já fomos encontrados nesse lugar. Amém, igreja? Que nós possamos olhar o exemplo desses amigos e perceber que todo esforço é válido para que vidas sejam salvas. Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração. Maior do que a enfermidade física é a enfermidade espiritual. Meu irmão, olha para o texto, o verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui a gente começa a cena
com um movimento, e é muito comum, até para você entender o movimento do judaísmo, do tempo da Bíblia que a gente está falando, era muito comum inferir que Jesus ele diz isso, querendo meio que fazer uma conexão. Tem gente que acredita nisso, querendo fazer uma conexão no sentido de, agora que os seus pecados estão perdoados, a cura é consequência. E não. Porque tem gente que passou pelo caminho de Jesus e continuou enfermo, mas foi salvo. Porque tem gente essa noite aqui que tem certeza que é de Jesus, mas está doente. Então, não caia nessa teologia no sentido de que quando Jesus o curou a alma, estava curando o físico. Não. Aqui o que acontece é que Jesus nos ensina o que é prioridade. O que acontece aqui é que nós estamos diante de uma cena onde esse paralítico, ouça bem o que eu vou te dizer, ainda que não voltasse a andar, estaria garantido no reino de Deus na eternidade, com ou sem a perna. Porque o principal do encontro foi salvá-lo. Porque o principal, quem te convidou para cá, meu irmão, não te convidou simplesmente para que você receba uma cura. Quando a gente convida alguém para a presença de Jesus, não tem a ver com as deliberações materiais, não. Tem a ver com deliberação espiritual. É na presença dele que você é salvo. E ponto. E aí eu fico imaginando a cara dele. Porque, meu irmão, pela fé que esse menino tinha, é evidente que o que ele queria, na forma do esforço humano, tinha totalmente a ver com o seu problema na perna. Mas eu fico imaginando a hora que o olhar dele cruzou o de Jesus. Sentadinho ali, todo mundo olhando. E ele olhou e falou assim: você já está salvo, irmão. Naquela hora, eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração, ele nem lembrou que tinha perna. Porque o principal estava resolvido. Porque, irmão, você precisa entender que a salvação é o maior presente que a gente pode entregar para alguém. É a melhor coisa. É por isso que nós nos constrangemos quando vemos pessoas que passam por lutas e mesmo assim continuam crentes. Eu conversava com uma irmã nesta manhã, que está vivendo uma fase difícil, uma fase de deserto, mas não sai daqui, não para de trabalhar, e disse para mim nessa manhã: pastor, quem cuida da gente é Jesus, no dia bom e no dia mau. Porque depois que nós somos salvos, o restante é detalhe. Eu fico imaginando aqueles amigos olhando lá de cima e... eles estão conversando. Oh, Jesus falou que vai perdoar os pecados dele. Só não solta a corda, que ele está pendurado. Deu certo. Porque quando a gente olha para isso, diante de Jesus, deixa eu te dar uma dica. Antes de apresentar as tuas feridas, apresente o teu coração. Diante de Jesus, antes de apresentar os teus pedidos, apresente a tua vida. Para que o restante seja consequência. Brunão, você está dizendo então que pode ser que Deus não cure? Pode ser que Deus não cure. Mas como eu sempre digo aqui, se tem uma coisa que eu acredito é que Deus ainda cura. Então talvez você entrou aqui hoje para conhecer esse Jesus, para ficar face a face com Ele, mas para receber a cura que você tem pedido. Não duvide disso não. Mas que não dependa disso para que você seja salvo. Porque se você for salvo, eu vou te dizer uma coisa agora. Você já está curado de tudo. Porque se o seu olhar cruzar o de Jesus, você já está curado de tudo. Acabou. Então, mas você está me dizendo então que se eu for salvo... Não estou dizendo que você vai ter a cura no sentido físico. Eu estou dizendo que você vai estar na eternidade com o Pai. No lugar que não tem dor, que não tem choro e que não tem morte. Aleluia! É isso que está acontecendo aqui. Mas, como quase todo texto que eu tenho trazido tem passado esse tipo de gente... O ponto 3, o que eu quero dizer para vocês novamente é que todo religioso tem dificuldade de ver a transformação alheia. Meu irmão, se tem uma coisa que eu não entendo, na verdade eu entendo. Olha o que diz o verso 6 e 7. Estavam sentados ali, veja, estavam sentados aonde? Ali. Eles estão lá. Não falou que está lotada a casa? Onde eles estão sentados? É na casa. Eles estão na cena. Não é que eles ouviram, não é que existia uma arquibancada fora, não. Estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
O que a gente precisa ver nisso é que o verso está nos mostrando, e o verso 6, a indagação no coração de quem é religioso. De novo, a gente precisa entender aqui e aprender aqui mais uma vez. Tem muita gente sentada perto de Jesus que não sabe quem Ele é. E que senta perto de Jesus muito mais para questionar o que Ele faz do que para glorificar o nome dEle. Meu irmão, eles estavam pegando lugar de gente que precisava de Jesus. Olha que interessante. O paralítico não entra porque está cheio, mas o religioso está lá. E ele olha aquela cena, porque vamos ser sinceros, o ministério de Jesus está bombando. Quem já tinha entendido quem ele era estava vibrando, sim ou não? Rapaz, o teto abriu, a corda esticou, o cara sentou e de repente os seus pecados foram perdoados. Eu fico imaginando que deveria já ter ali uma divisão entre tradicionais e pentecostais. Eu acho que os pentecostais naquela hora falam assim, eita glória! Pô! E os batistas da época disseram, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E os presbiterianos disseram, uau. Mas tinha um religioso que olhava para aquela grande cena do espetáculo da graça e falavam, quem ele pensa que ele é para fazer o que ele faz? Meu irmão, tem coisa que Deus vai fazer que não cabe a você aceitar ou não. Como o Tiago disse já hoje, repetiu e a gente ama repetir. No ambiente onde Jesus é o dono de tudo, o único espectador aqui é Ele. Então Ele faz aquilo que Ele quiser, mediante aquilo que a gente tem para apresentar. Você já viu gente que quando você conta uma bênção, ela fala assim, aham, foi Deus sim. Hoje eu estava conversando com a irmã Lourdes. Conversando hoje, que ela falou que não veio hora de voltar. Pastor, não vejo a hora de voltar para o convívio. Lembra da irmã Lourdes? Do rim, tira o rim, põe o rim. Tira o rim, não tira o rim, no final não tira o rim, vai para casa, está lá. Falou para mim hoje, pastor, fui no médico. E a médica me disse, em 20 anos de medicina, eu nunca vi o que eu estou vendo aqui nos teus exames. Aí a irmã Lourdes olhou para ela e falou assim, é milagre. Eu fico imaginando o médico que atendeu o Tiago. Eita, e aí se eu abrisse para contar aqui, hein Tati? Se eu abrisse o testemunho para contar aqui, já pensou? Mas tem gente que vai ouvir a história e vai falar assim, para de inventar, irmã Lourdes. Ah, o médico viu errado. Ah, Tiago, você quer que eu acredite que você tinha um tumor na cabeça, Tiago? É porque sempre tem um religioso para questionar aquilo que o Eterno está fazendo. Posso te dar uma dica? Meu irmão, quando Jesus passar com a onda, surfa ela. Descobriu que alguém foi abençoado, só glorifica o nome de Jesus. Só agradece. E aí para com essa frescura, porque todo esse fariseu... Meu irmão, é sério, eu fico imaginando que são pessoas que... Às vezes a gente critica fariseu, mas talvez você não perceba que o seu coração religioso faça com que você frequente a presença de Jesus, muito mais para questionar o que Ele faz do que para viver o que Ele tem. É fariseu. Gente que entrou aqui arrebentado e que vai ser curado e que não é da tua conta. É da conta dele. Gente que entrou aqui sem sentido. Gente que entrou aqui, mas já entrou em 200 lugares. Gente que talvez passou pela tua história, que nessa noite foi trazida para a presença do Pai. Alguns trazidos essa noite por amigos, outros pelo próprio Espírito Santo. Mas aquilo que Deus tem para deliberar sobre a vida deles, não é da nossa conta, é entre eles e o próprio Eterno. Não seja o fariseu que quer brecar aquilo que Deus tem para fazer na vida dos outros. Porque a nossa parte não é duvidar, não é questionar. A nossa parte é glorificar o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele faz até hoje. Até hoje. Eu racho o bico quando as pessoas me procuram aqui no gabinete para contar os seus milagres. Eu falo, Jesus, eu acho que a gente deveria fazer a cada 3 meses o culto dos milagres. Que é um culto que não tem nem pregação, é só testemunho. Porque, meu irmão, o que Deus está fazendo, a gente tem que contar para o mundo, irmão. Sabe por quê? Porque vai um irmão fazer besteira, a gente conta para todo mundo. Agora, quando eu passo pelo milagre, eu tenho a sensação que às vezes a gente deixa de contar. Hein, Amarildo? Acabou de viver um milagre. Na essência. E vou te dizer uma coisa, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Tu tem uma esposa que é crente, que é um exemplo de mulher, que merece ser cuidada e amada por você. Vocês são um casal lindo. Porque eu fui lá te visitar, meu irmão. Tu nem abriu o olho. Mas a fé que essa mulher tem é um negócio absurdo, cara. A fé que ela tem. Chorou bastante, chorou. E fica tranquilo que eu fiz comer forçado um monte de vezes. Falei, quando ele sair, tem que estar pronta. Porque vai voltar para casa.
vai ser amado e cuidado por você. Então é um milagre vivo, mano. Se tem alguém que duvidou do seu milagre, fique em paz, porque é entre você e o eterno. É entre a Karina e o eterno. Está na hora da gente começar a entender que não faz parte. Porque aí eu vou para o ponto 4. E dessa vez eu fiz uma mensagem com mais de 3 pontos para ser menos batista, porque eu só estava fazendo 3 pontos. No quarto ponto, o que eu tenho para dizer para vocês é que Jesus, ele não faz nada pela metade. Olha o que diz o texto. Ei, meu irmão, aí aqui a parada é... Eu já tenho que começar a segurar meu coração já, porque a partir daqui o negócio já... Olha o que acontece no 10 e no 11. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ei, se você não entrar nessa cena aqui, esse é meu problema. Meu problema é que sempre que eu vou ler a Bíblia para preparar meus sermões, eu tento entrar na cena. E aí eu começo a chorar do nada, hoje à tarde de novo. Porque eu fico imaginando a cena e falo assim, Jesus, o Senhor é demais, cara. A gente está numa cena em que Jesus ele nos ensina sobre perdão, sobre cura e sobre o ensino. Aqui a gente está numa cena em que a gente percebe que o poder emana dele. Primeiro ele perdoa, ele vai lá e delibera sobre ele salvação. Depois ele vem manifestando um milagre de cura, porque para aquela cena e para aquele momento, a cura precisava ser deliberada. Irmãos, nós precisamos entender, aquele homem sentado diante de Jesus, ele recebe o kit completo da salvação, ele recebe o perdão dos pecados e já bastava, mas existia algo a mais, para que tudo fosse completo sobre a vida dele, era Jesus deliberando perdão, e aqui eu queria que você imaginasse a cena. Eu não vou arriscar tirar o tênis, eu queria tirar o tênis. Eu queria que você imaginasse, não sei onde vai dar para todo mundo me ver, mas vê pela tela. O cara está sentado aqui, ó. Eu vou tirar o tênis. Você vai ver como minha perna é maior que a outra, é verdade, a partir de agora. Ó, é que ela passou. Ele está aqui, ó. Ele está aqui sentado. Está todo mundo olhando para ele, que nem vocês estão me olhando. Jesus está aqui do lado. Eu fico imaginando a hora que Jesus falou assim, vocês estão duvidando de quem eu sou? Porque na nossa cabeça, a gente pensa, né, lembra? Jesus disse, levante antes, ele fez, vai embora e pega a maca. Não, eu fico imaginando ele sentado ali com o maior medo. E ao mesmo tempo cheio de expectativa. E a perna não mexe, lembra? De repente Jesus falou assim, ei, levante e anda aí. Imagina ele fazendo assim, com o dedo, ó. Com o pé, aí começa a mexer o pé. Aí ele fez, meu pé está mexendo. Aí eu fico pensando na cena, ele arrumando o joelho assim, falando, uou! Aí imagina o povo, eita! Imagina os amigos do teto dizendo, ele está mexendo o pé. Porque para mim a cena não foi rápida. Aí ele ajeitou, com medo. Você vai ouvir o testemunho do Tiago um dia, o dia que ele teve que voltar a andar. Foi fácil não, porque o medo era de cair. Aí eu fico imaginando ele pondo o pé no chão assim, dizendo, ei, eu estou firme. E para mim, alguém chegou lá e deu o braço e falou assim, mano, deixa eu te ajudar. Aí ele foi lá e fez assim, ó. Uou! Minha perna voltou. Minha perna voltou. Porque a gente olha para essa cena e pensa que é tudo. Não, imagina o pessoal dizendo, e ele em pé. E como todo crente transformado mexe, eu imagino que ele já fez quem quer jogar uma bola? Quem quer? Mexe comigo não que eu te chuto, hein? Pá. Porque o que Jesus tinha deliberado sobre a vida dele era completo. Porque Jesus não faz nada pela metade. Aquilo que Ele tem reservado para você é teu. Aquilo que Ele tem dado para você é teu. E você vai viver na intensidade do reino. O que você precisa é ter a fé que esse paralítico teve. É uma das cenas mais lindas. Irmãos, nós temos uma amiga, e eu fiquei lembrando dela hoje à tarde. Eu até vou falar para ela que eu citei ela porque eu não consegui falar antes. Nós temos uma amiga, ouve o que eu vou te dizer, crente. Uma família querida, estão indo agora para o segundo filho. Sabe aquele casal que a gente identifica, a gente é muito amigo? A distância nos afastou. Essa minha amiga descobriu um problema no braço. Problema seríssimo no braço. E ela ia ter que tirar todos os tendões e ligamentos dessa parte do braço. E o médico fez 2 ofertas para ela. 2 opções. Amputa o braço, ou eu desligo todos os ligamentos e você fica com o braço bobo. Mas pelo menos ela falou, deixa o bobo, dá para disfarçar, põe no bolso e fica aqui, ó. Quer água? Você pega aqui. Ela falou, não. Primeiro que eu tenho fé. Eu vou fazer a cirurgia, mas não tira meu braço, não.
e foi para a cirurgia. E ó, pra você ficar mais tranquilo, ela é da Igreja Batista e o pai dela é um pastor batista. Foi para a cirurgia. Fez a cirurgia. Abriram aqui, tiraram tudo. Tendão, tudo. Terminaram a cirurgia, ela acordou. O médico falou assim, querida, deu tudo certo, fique em paz. Já fechamos e tudo mais, então a partir de agora você não mexe o braço. Eu queria até fazer uma piada assim, mas resumindo, foi como se ela fizesse assim, beleza. Porque deitada ainda na maca, o médico falou para ela, não tem mais o que fazer. E ela pensando, começou a mexer a mão. Mas na cabeça dela, estou mexendo a mão porque deve ser uma impressão, né? Eu devo estar vendo meus dedos mexer, porque sempre mexeu. Até que o médico fez assim, eita! Você está mexendo o dedo? Ela falou, ué, tô. Aí ele falou, então mexe a mão, ela. Então levanta o braço. Aí o médico olhou e falou assim, mas eu arranquei todos os seus ligamentos. Mas não arrancou a minha fé. E hoje, está indo para o segundo filho, a danadinha. Está bem. Casou e entrou com o buquê aqui, ó. Porque ia ter que entrar com a mão no bolso no casamento aqui, ó. Não. E está lá com o braço. E teve que fazer um monte de raio-x e de exame. Porque ninguém entendia o que tinha acontecido. O que tinha acontecido foi uma coisa só. Tudo aquilo que Jesus tinha deliberado sobre a vida dela, ela tomou posse e viveu. E ponto final. Porque Jesus não faz nada pela metade. Amém? E o quinto e último ponto. É que existe uma multidão que está presente vibrando com as coisas que Jesus fez, faz e fará. Porque o texto vai concluir no verso 12 dizendo... aí a cena fica forte. Ele se levantou. Pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Irmão, o milagre termina, aquele cara já está de pé, Jesus fala assim, pode ir embora. Ele poderia continuar ali, mas ali tem uma cena apoteótica para acontecer. Não tinha gente duvidando? E aí eu fico imaginando ele pegando a maca ali, ó, dá licença gente. E ele vai embora. E eu fico imaginando que cada passo dele tinha gente dando glória a Deus. É Ele, o Jesus que a gente esperava. Porque as coisas que Jesus faz, deixa eu te dizer uma coisa. É nada mais, nada menos, para que o nome dele seja exaltado e não o teu nem o meu. Não existe intermediário entre o homem e Jesus. Não. Bruno, você acredita que nessa igreja acontece cura? Acredito, para que o nome dele seja glorificado. Eu tenho combinado com alguns amigos meus que se algum dia na igreja que eu estiver pastoreando tiver um banner com a minha foto dizendo venha ser liberto, para eles entrarem aqui e quebrarem a minha cara, que é porque a minha fé foi vendida. O que nós estamos dizendo, diante dos atos milagrosos de Jesus, não tem como não glorificar por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é. Ele é o único, suficiente e verdadeiro Deus que tem poder para transformar, mudar e dar nova vida a todos aqueles que se encontram com Ele um dia. Aleluia! Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Deus que a gente acredita. É sobre isso que a gente gosta de falar nessa igreja. Ou seja, nós estamos diante da cena em que o grande milagre não foi pegar a maca e sair andando, mas foi pegar o coração e sair adorando ao único e verdadeiro Deus de toda a história. Para concluir, talvez você chegou aqui trazido por um amigo, por uma amiga. Talvez você chegou aqui imaginando que não tinha mais jeito. Talvez você chegou aqui e antes de passar por aqui, passou pelo teu caminho os religiosos que brincaram com a tua fé. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado. E talvez você chegou aqui não se vendo como um amigo que segura a maca, mas como o paralítico que desce na presença. Talvez você chegou aqui para perceber que você não está vivendo a intensidade de tudo aquilo que Jesus já deliberou sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui cheio de dúvida. Talvez você chegou aqui fazendo a oração na sua casa, Senhor, é a última vez que eu tento. Talvez você chegou aqui vivendo a pior fase da sua vida. O que eu quero te dizer nessa noite é que a maca vai descer. E você vai olhar nos olhos de Jesus e receber da parte dele o perdão dos teus pecados,
e tudo mais que Ele tiver liberado para você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você nessa noite. Nesse momento eu queria que você ficasse só entre você e Jesus. Que nada te atrapalhasse agora. Nem a mão da esposa, do marido, o braço, nada. Entre você e Jesus. Para que você olhe para tudo isso e leia a tua história e veja onde você está. Você está precisando de um milagre? Você sabia que Jesus ia passar e resolveu vir? E você chegou aqui e falou assim, mas está cheio. Jesus lá vai ouvir minha oração. Eles aqui frequentam todo domingo e Jesus lá quer saber de mim. Ou talvez você é aquela pessoa que tem alguém aqui hoje que você ama tanto, que parece que você está vivendo um sonho dizendo, ela veio. Que bom que ela veio. Talvez você chegou aqui cansado, super sobrecarregado. Tua fé está abalada. Talvez você tenha procurado um milagre com tanta intensidade, mas não tenha percebido que não procurou com tanta fé. Meu convite para você essa noite é que enquanto você está aí com o Pai conversando, seja o momento em que a sua maca acabou de chegar na presença de Jesus. Talvez você tenha que ouvir, seus pecados estão perdoados. Mas talvez você tenha que ouvir, levante e viva. Levante e siga. Talvez o que você vai ouvir essa noite é, ei, tem muito mais de mim sobre a sua vida. Apenas levante e siga. Quanta gente